Quero contar também que Planalto e Itamaraty divergem sobre o tom de reação a ameaças da gestão Trump ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O André Anelli vai trazer as informações porque o chefe da diplomacia dos Estados Unidos afirmou que o governo americano avalia sanções ao ministro. Conta aí, Anelli, bem-vindo. Sim, Evandro, muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Então, são opiniões divergentes. No Palácio do Planalto, o entendimento é pela necessidade de uma rápida resposta ao governo americano que deixe claro que as ameaças contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, são consideradas ingerência sobre a soberania do Brasil. Mas no Itamaraty ainda prevalece aquela ideia de que é melhor não reagir enquanto não houver algo concreto. Essas informações são do jornal O Globo, que destaca ainda que a avaliação da área diplomática é que não vale a pena entrar no embate midiático que a oposição ao governo tenta incitar. Relembrando que na última quarta-feira, durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, o chefe da diplomacia do presidente Donald Trump, Marco Rubio, afirmou que Alexandre de Moraes poderá ser alvo de sanções. Foi a primeira vez que um integrante do governo americano admitiu publicamente essa possibilidade. O ministro poderia enfrentar bloqueio de bens e contas bancárias no país, além de ter o visto cancelado e ser proibido de entrar também nos Estados Unidos. A tendência é que Itamaraty e Palácio do Planalto aguardem a aplicação prática ou não de alguma dessas sanções para que só depois escolham como vão se manifestar. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia essa divergência que está em torno da maneira como o governo deveria reagir sobre as possíveis sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes por conta de acontecimentos envolvendo empresas americanas? Eu acho que a posição do Itamaraty é, de longe, a mais sensata. Por enquanto, todo esse ruído é por conta de um não problema. Ainda não existe nenhuma, não existe absolutamente nada a não ser uma frase. Ou seja, o pessoal está se preocupando com uma ideia. Então, eu acho que uma ideia é algo muito vago. Então, o Marco Rubio falou, é verdade, ele disse tal. Mas e de concreto? O que foi feito? Por enquanto, nada. O governo americano, até onde se sabe, não tomou medida alguma. Então, se o governo americano não tomou medida alguma, então não tem que haver reação alguma. Ué, você vai reagir a um problema que não existe ainda. Então, muita calma nessa hora. A palavra já fala, reação. Você vai ter uma reação sobre uma ação que ainda não aconteceu, Alangani. Pois é, não faz o menor sentido. Aliás, o Itamaraty cumprindo com seu papel histórico de pragmatismo, de bom senso, e de acordo aí com toda o bom senso na política e na geopolítica. Agora, Evandro, a gente pode, essa questão da soberania, inverter. A gente pode falar o seguinte, a partir do momento que empresas norte-americanas ou cidadãos norte-americanos não têm as suas leis respeitados, seus direitos, melhor dizendo, respeitados, portanto, o Brasil está afetando a soberania dos Estados Unidos. Também é possível fazer essa leitura. Então, a gente tem que esperar esse desfecho, evidentemente, Itamaraty está correto nessa posição, mas essa história, essa ladainha de ataque à soberania é muita narrativa, a gente está falando de um caso específico com uma autoridade específica. Fala, Segre. Descumprir a lei não é um ataque à soberania. Não pode ser considerado um ataque à soberania em nenhum dos dois casos. É um descumprimento da lei e as penas estão previstas nos códigos penais eventualmente. Eu acho que o governo, se responder, está mordendo a isca. Porque a diplomacia trabalha para evitar a guerra, não para resolver uma guerra. O importante na diplomacia é evitar o problema, não resolver. Então, o que está sendo agora colocado? Veio uma informação. Um integrante do governo americano, Marco Rubio, está indicando que poderia ter sanções em função de uma lei. A lei não é feita pelo Poder Executivo, é feita pelo Poder Legislativo. Então, se tiver alguma penalidade, não é do governo Trump, é dos Estados Unidos em cumprimento de uma lei. E uma lei que foi aprovada pelo Legislativo. Inclusive, foi aprovada não por esse governo, dito seja de passo.
Então, me parece que não seria prudente para o governo, se fizer, vai ser mais uma coisa para a gente voltar a bater. Mas se ele se antecipar, ele estaria adiantando uma eventual consequência de um problema que compartilha com o Piperno. Ainda não está. E muito provavelmente, se o governo fizer isso, vai ter uma retaliação não através de uma lei, sino dizendo, peraí, vocês estão reclamando de uma questão de soberania? É uma lei, não estamos afetando nenhuma soberania, não tem um porta-aviões, não tem nada disso. Mas, se vocês quiserem isso, ok, esperem melhor, seria uma vergonha diplomática. Esperem melhor que chegue essa eventual sanção e aí a gente vê. Mas tem coisas que o governo americano, que a legislação americana não permite, mas não tem a ver com isso. Por exemplo, esposas, filhos de ministros da corte não poderiam ter trabalhos dentro de processos que estão na corte. Nos Estados Unidos isso não é permitido. E aqui parece que é. Bom, se não está proibido, parece que é permitido. Nós temos a participação aí de um telespectador, o AV, vamos colocar aí na tela. Trump quer intervir no Brasil, mas isto não é possível. Basta ler na Constituição Federal que temos soberania. Esse tema divide bastante as opiniões. Fala, Zé Maria Trindade. Eu entendo nesse caso aí que há 3 flancos abertos. O primeiro é o seguinte, é sobre soberania. A lei é norte-americana e será aplicada lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Me disseram lá atrás sobre a possibilidade de corte de contas do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros do Supremo, isso pode acontecer, e eu não acreditei. Mas depois me explicaram que, por exemplo, um banco, né, americano, que tem as principais bandeiras de cartão de crédito internacional, ele pode sofrer sanções nos Estados Unidos se aceitar um cartão de crédito de pessoas, né, que não é só o ministro Alexandre de Moraes, existem outros ao redor do mundo que sofrem essa possibilidade, né, de pressão. Isso não aconteceu, é só uma possibilidade, né? Então, o banco evitaria, o banco não aceitaria o cartão de crédito e atingiria o Brasil. Mas veja bem, é uma lei americana para ser usada nos Estados Unidos e não há intenção de atingir o Brasil. Ou seja, não é corte na soberania. E o Brasil impedir ou tentar impedir os Estados Unidos de aplicar uma lei norte-americana, aí sim é uma invasão da soberania norte-americana. Segundo, diplomacia. Já houve uma reação do Itamaraty lá atrás, quando os ministros do Supremo solicitaram essa reação. Houve a reação do Itamaraty e do Supremo Tribunal Federal em níveis, assim, vamos dizer, de 3º escalão. Não foi nível de 1º escalão. No primeiro momento, queriam que o governo reagisse, aí seria diferente. Seria de governo para o governo, o presidente Lula. E aconselharam o governo brasileiro, o presidente Lula, a não reagir assim, né, diretamente, o presidente da República se envolver nisso. Primeiro, porque ainda não foi oficializado, né, é uma possibilidade e isso poderia precipitar. E terceiro, o lado político. Ninguém acreditou nesta possibilidade de uma ação do deputado Eduardo Bolsonaro no exterior, fazendo pressão política contra os julgamentos aqui no Brasil. Ninguém acreditou. Desdenharam. Deixaram. Isso é caricato, isso não vai acontecer. Aconteceu. Eu conversei com uma pessoa, uma alta autoridade da Embaixada do Brasil, da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele me disse com todas as letras, assim, pensar que a família Bolsonaro tem poder para levar o governo Trump a tomar algumas decisões, é lenda, mas desdenhar as relações dele, de Bolsonaro e do filho do ex-presidente Bolsonaro, com o Trump, com a equipe de Trump, se desdenhar, vai perder. Esta é a frase do embaixador. Então é isso que aconteceu. Acordaram, de repente, com um lobby muito forte de Eduardo Bolsonaro em altas autoridades norte-americanas, sim. Muito interessante essa tua apuração, Zé. Obrigado por compartilhar conosco aqui no nosso 3 em 1. Arremato com mais uma opinião da nossa audiência. O César Roberto Linhares. Trump está derretendo os americanos com tantas taxas e impropérios. Valeu, César. Valeu a todos que participaram aqui nessa rodada.